paz do Senhor Jesus. Vamos ler aqui no Evangelho de João, capítulo 17. Está escrito assim, a partir do verso 1. Jesus falou assim, e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como ele deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu o glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste. E guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Glória a Deus. Essa oração de Jesus pelos seus discípulos, que se estende também para nós, mas naquele dia Jesus estava fazendo um longo discurso de instruções aos seus discípulos, porque estava chegando a hora em que ele ia ser entregue nas mãos dos judeus, dos romanos, onde seria julgado, condenado, crucificado, mas que no final, ao terceiro dia, ele ia ressuscitar. Como estava chegando o fim dos seus dias aqui na Terra, nesse ministério que ele veio fazer, ele fez essa oração para que Deus guardasse os seus discípulos. E Jesus fala coisas importantes aqui. Como no verso 2, ele diz, assim como ele lhe desse poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Deus deu a Jesus o poder sobre toda a carne, para que essa carne, essas vidas, alcançasse a vida eterna em Cristo Jesus. E a vida eterna, que ele diz aqui no verso 3, é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o discurso de Jesus, essa oração diante de Deus, ele coloca Deus, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isto é, qualquer coisa que o homem acrescentar ou tirar a respeito dessa afirmação de Jesus, não terá validade alguma espiritual para Deus. Porque Deus é verdadeiramente o Deus criador dos céus e da terra. E Jesus falando com Deus aqui no verso 4, glorifica-te na terra, tendo eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então Jesus estava terminando seus dias e tudo que Deus tinha mandado ele fazer, ele fez.
estava chegando o fim dos seus dias daquele modo de vida e Jesus falava com Deus aqui. Ele se apresentou em diversas ocasiões e disse que ele era o Filho de Deus, que veio ao mundo naqueles dias não para julgar o mundo, mas para salvar. Então tudo é uma questão de tempo. Jesus disse que ele tinha uma glória junto ao Pai antes que o mundo fosse fundado. Antes que o mundo, esse mundo que nós conhecemos, essa terra, esse universo, antes que tudo isso acontecesse, Jesus já estava com Deus. Porque Jesus é Deus. Mas por causa da salvação, Jesus deixou a sua glória junto do Pai e veio aqui para este mundo, para fazer essa obra que ele estava terminando, nesse momento que ele fazia oração pelos seus discípulos. E ele diz que todas as coisas de Deus são dele, e todas as coisas dele são de Deus. Ele fala de uma unidade, embora sejam uma pessoa, Deus, tinha a pessoa Deus Pai, e ele como Deus, Filho de Deus. E aqui nessa oração, Jesus fala, meu tempo aqui está terminando. O que eu gostaria que ficasse bem claro, que o tempo não nos pertence. O tempo que nós vivemos nesse mundo, ele não nos pertence. A gente vem ao mundo em uma determinada época do tempo, vivemos alguns anos e depois saímos. Porque o tempo não nos pertence, não temos controle com ele. Não temos controle do tempo. Vivemos e o nosso tempo acaba. Como Jesus disse aqui, o tempo dele nesse mundo estava acabando, ele ia voltar para o Pai, para a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Antes que existisse tempo, Jesus é. Porque a Bíblia diz que Jesus é o Pai da eternidade, é o Pai do tempo. Então, o que pode estar no nosso coração quando nós vivemos nesse mundo? E o que nos segura nesse mundo, o que ao levantarmos a cada dia, a cada manhã, é um instinto de sobrevivência, que vamos trabalhar, alcançar coisas, renda para viver, para comer, para manter esse corpo biológico, manter uma família, manter uma casa. Mas tudo é tempo. E o tempo vai passando, e mesmo depois que a gente conquista todas essas coisas, vida, casa, família, emprego, o tempo continua andando. E nós apenas embarcamos num período em que nós existimos. Mas depois tudo acaba. E quando Jesus diz aqui que ele voltaria para o Pai, para a sua glória que ele tinha antes da fundação do mundo, antes de tudo isso que a gente vê, os nossos sentidos apercebem, veem, sente, tudo isso que está aqui a gente não via, não existia. Mas pela criação de Deus passou a existir. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
quando falava a respeito de quem criou todas as coisas. Jesus, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E nós entramos nessa existência que Deus criou em Cristo Jesus. E um dia, esses sentidos que nós temos hoje, de sobrevivência, de luz, de calor, vai desaparecer para os nossos sentidos. Nós vamos perder esse contato com esse mundo, com essa existência. Mas Jesus, ele, orando ao Pai, ele estava concretizando algo além do que nós vivemos aqui. Quando saímos desse mundo, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus estava nos abrindo uma porta que estava fechada para todo ser humano. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando Jesus estava para terminar a sua obra aqui no mundo, ele estava orando pelos seus discípulos. Porque ele ia voltar para o Pai. E ele estava terminando uma obra que abriria uma porta para que quando nós saíssemos daqui também, nós pudéssemos chegar até onde Ele está, na sua glória, junto ao Pai. Porque Ele, o Pai, é um só. E Ele diz aqui, no verso 11, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Jesus, pela sua morte e ressurreição, nos deu uma oportunidade de sermos um com Ele, um com o Pai, quando sairmos desse mundo. Porque nós não temos controle sobre o tempo. Não somos viajantes do tempo. Não podemos chegar a qualquer hora, em qualquer tempo, ir e voltar. Nós apenas percorremos um trecho muito pequeno da existência do mundo. E muitas pessoas colocam todas as suas fichas na mesa e apostam apenas nesse mundo, nesse momento, nesses instantes que nós vivemos aqui. Mas a vida, ela é muito mais que isso. Ela é uma coisa grandiosa. É uma coisa que a nossa mente biológica aqui não entende ainda. Há uma eternidade esperando por mim e por você. É algo extraordinário em que não vamos lutar mais pela sobrevivência, não vamos mais ter preocupação com o futuro, porque na eternidade existe o sempre. Não vamos precisar comprar casa, financiá-la para viver só um pouquinho de tempo. Porque o próprio Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vós. Então os projetos que a gente cria tanto nesse mundo, que nos é ensinado desde que nós nascemos como criança, na eternidade ela tem uma outra realidade, um outro modo de ver as coisas. Um dia a gente pode estar alegre, outro dia pode estar triste, um dia pode estar despreocupado, no outro dia estar muito preocupado.
Um dia você pode estar com a saúde perfeita, no outro dia você pode estar com a sua saúde completamente abalada. Porque nós não temos controle de nada nesse mundo. Porque este mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. O mundo, ele nos quer destruir a cada um de nós. Mas Jesus orou pelos seus discípulos que nos guardasse do mal deste mundo. Porque ele iria ao Pai preparar o lugar para nos receber lá. Então, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Porque ele já fez tudo o que era necessário fazer por nós. Cabe agora nós fazermos alguma coisa por nós mesmos. Não há nada que eu possa fazer que vai melhorar a minha salvação ou piorar. Porque Jesus já fez tudo. O que eu tenho que fazer é ter Deus Pai como único Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Fora disso, é só invenção do homem. É só criação da mente humana. Porque a salvação vem de Deus através de Jesus. Essa oportunidade da vida eterna vem por causa de Jesus. E quando ele estava aqui nesses dias, orando pelos seus discípulos, ele voltou para casa, para junto do Pai. Um lugar onde o tempo não existe. O tempo existe para nós. Para Deus, ele é. É uma outra concepção de existência, ao qual, em Jesus, nós temos oportunidade de viver. Quantas pessoas entram em desespero, em depressão e suicídio, porque só olham para este mundo e para esse tempo. Vamos olhar para um tempo da eternidade em Cristo Jesus. Vamos colocar os nossos pensamentos no alto, não embaixo. Porque na cruz do Calvário, Jesus já consumou tudo. Como ele disse, Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo já foi consumado a nosso favor. Então entregue a sua vida e creia que Jesus pode te dar essa oportunidade eterna de viver para sempre, numa outra realidade de paz e segurança infinita. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus possa falar essas palavras profundamente aos vossos corações. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.